Com certeza, muitos de vocês sonham com um dia poderem se tornar lutadores de pro wrestling. Entretanto, muitos de vocês também devem ter diversas dúvidas sobre quais passos seguirem para alcançarem esse sonho. E é exatamente por isso que hoje eu trouxe para vocês o youtuber Mats Alves, do canal Mats Gamer BR. Ele que além de youtuber também é wrestler, lutador da BWF, onde lá já ganhou alguns cinturões e agora estará ensinando algumas coisas para vocês. Lembrando que o canal dele está com o link aí na descrição, caso você queira conferir o conteúdo dele. Bom, vamos lá. Eu vou falar então para vocês as 5 coisas que eu acho necessário para você se tornar um lutador de luta livre, um lutador de professional wrestling. Mas vamos assumir que você já entrou em uma determinada empresa e que você agora é um aluno, você vai começar ali as suas aulas de luta livre. Então, nesse momento eu vou estar falando para vocês 5 coisas que eu acho necessário. Eu tentei colocar em ordem para vocês poderem entender um pouquinho melhor, porque uma coisa vai construindo a outra, beleza? A primeira delas é a paixão pelo esporte. Então a luta livre ela é um pouco diferente dos outros esportes. Se você nunca jogou futebol, mas se alguém te chamar para jogar e você ficar parado no meio da quadra, você sabe que a hora que a bola chegar em você, você só tem que dar um chute para frente. Isso é fato. Na luta livre não funciona bem assim. Algumas pessoas, elas não conseguem entender que você precisa ter uma paixão por aquilo. Você precisa gostar de fazer aquilo. Não basta simplesmente você entrar no ringue que você já vai saber lutar. Você vai ficar sem saber fazer nada. Não é só porque você assiste que você vai saber tudo que você tem que fazer no ringue. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter paixão por aquilo, é realmente gostar daquilo. Eu dentro da BWF já vi alunos entrarem e saírem porque simplesmente começaram a treinar e viram que não era aquilo que eles queriam, eles não gostaram daquilo. Então eu entendo que você precisa, primeiro de tudo, ter paixão pelo esporte, ter paixão pelo wrestling. Depois que você já tem essa noção de que você é apaixonado por aquilo, tem a parte do treino. E pra mim, existem duas linhas a serem seguidas. Primeiro, os treinos de luta livre, onde você vai estar fazendo cardio, você vai estar entendendo como funcionam os movimentos da luta livre, seja uma pancada, seja um golpe específico, e ao mesmo tempo, na minha concepção, você precisa ter o treino de musculação. Ah, mas isso não é tão necessário. Na minha visão, o treino de musculação, ele é necessário sim, porque a musculação é a mãe de todos os esportes. Qualquer esporte que você pratique de forma profissional, seja futebol, basquete, vôlei, luta ou professional wrestling em si, você vai precisar da musculação porque ela vai estar regindo algumas coisas para você. E nesse caso, a musculação, na minha visão, é muito importante, principalmente por conta das quedas e das pancadas que nós tomamos. Porque ao mesmo tempo em que você toma uma queda de costas, você precisa ter a sua musculatura um pouco rígida o suficiente para que na hora que você caia, você não se machuque, beleza? Então vamos assumir que você é apaixonado por aquilo e você está se dedicando nos treinos, você está treinando bastante. A próxima etapa então seria o estudo. Mas como assim o estudo? Bom, a luta livre é preciso você entender exatamente que não só fazer os movimentos em cima do ringue é necessário, mas você precisa entender o que você está fazendo em cima do ringue. Então você precisa entender como você constrói uma história em cima do ringue, como você vende os movimentos, como que você pega a percepção do público para tentar mostrar que aquilo é algo real que está acontecendo, que aquilo não é só um certo fingimento, vamos dizer assim. Então você precisa entender e estudar a luta livre. E aí a gente também entra num segundo ponto. Muitas vezes um lutador quer se transformar em um cara de submissão. O cara quer realmente ser aquele lutador que só fecha suas lutas com submissão. Então você precisa entender e estudar como fazer aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. O Alberto Del Rio, ele sempre utilizou o Crossarm Breaker como finisher, pelo menos na sua primeira passagem pela WWE. Então toda a luta dele, ele construía algo para que ele pudesse ir desarmando o braço do oponente. Então ele utilizava golpes que sempre pegavam no braço do oponente para que assim, na hora que você encaixasse a chave, ele pudesse simplesmente vencer o combate de uma maneira mais fácil. Um exemplo que a gente tem hoje, se você quer fechar o combate com um triângulo, por exemplo, você não vai atacar as pernas do seu oponente, sendo que a sua finalização é na cabeça. Você precisa estudar aquilo de uma maneira em que você possa mostrar para o público que você está sempre atacando a cabeça ou o pescoço do seu oponente para que no final, quando você fecha a luta com o triângulo, aquilo faça sentido para o público. Vocês têm que entender uma coisa.
Não existe muito certo e errado na luta livre. Existe a reação do público. Se o público reagiu da maneira que você queria, então você fez aquilo certo. Se ele não reagiu da maneira que você queria, então você fez aquilo errado. Então depois de tudo isso, você tem paixão pelo esporte, você está treinando bastante, você está estudando sobre o que você quer fazer e como fazer, vem uma parte que é muito importante, que é chamada a dedicação. A dedicação não só em tudo isso que eu falei, mas existe um momento que aí vai ser quando você começar a fazer as suas primeiras lutas. Muita gente acha que tem que chegar já estreando e batendo em todo mundo e ganhando tudo, mas nem sempre isso acontece. Então a dedicação, ela vem justamente nos momentos em que você é colocado para perder os combates. Que é assim que você continua se dedicando nas suas lutas, tentando melhorar sempre, a cada dia, a cada passo e a cada nova luta, você tenta sempre melhorar. Eu tento pensar hoje em dia na seguinte situação: qual foi a sua melhor luta? A minha melhor luta é a próxima que eu vou fazer. É sempre tentar melhorar com tudo que você faz. É sempre tentar trazer o melhor para dentro do ringue, para que assim você se dedique cada vez mais e tenha as oportunidades. Nesse negócio, nem sempre você vai sair vencendo tudo. Então você precisa se dedicar para que quando chegar a sua hora, você está pronto para isso. E sem tirar que eu mesmo dentro da BWF já vi muitos lutadores que, ao invés deles melhorarem gradativamente, não, eles simplesmente chegaram num patamar que ele achava que ele era bom, mas quando chegava dentro do ringue, ele só regredia, luta após luta ele estava regredindo, só que ele era o único que não enxergava isso, e aí simplesmente ele decidiu abandonar o barco, ele simplesmente caiu fora porque na hora que chegava nas lutas dele, como ele não estava bem, as lutas dele saíam ruins, as lutas dele saíam fracas, e ele não era colocado para vencer as lutas. Então ele decidiu abandonar a luta livre. Então você tem que entender que a dedicação nesse momento é sempre a melhor posição que você pode tomar e tentar entender que nem sempre você vai ser o melhor. Então você tem que tentar dar o melhor. E caso alguém chegue para você e fale isso, você tem que tomar a atitude de que se você está ruim, você tem que melhorar. E por último e não menos importante, na minha visão, é o respeito. Você tem que entender que dentro da luta livre existe uma hierarquia. Não importa quão bom você seja, você sempre tem que respeitar os lutadores que chegaram antes de você, porque eles estão lá há mais tempo. Não importa se você pode até ter mais tempo de luta livre do que eles, mas eles estão na empresa há mais tempo. Você precisa respeitar o que eles já fizeram pela empresa e a posição que eles têm hoje. Então a hierarquia é uma coisa que existe dentro da luta livre e você deve respeitar os mais velhos que estão lá. E eu não digo mais velhos de idade, e sim os mais velhos de empresa, os mais velhos de experiência. Muitas vezes você começou como um aluno, virou um Hulk e chegou a ser profissional da BWF, mas você precisa entender que existem caras que já estão lá há muito mais tempo do que você. Então você precisa saber que você precisa respeitar a hierarquia que é construída dentro da luta livre. E isso não é só aqui, isso é em todos os lugares do mundo. Eu acho que é isso aí. Essas são as 5 coisas que, na minha opinião, são necessárias para você se tornar um lutador de professional wrestling. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!